Olá a todos, boa noite, muito obrigado. Obrigado a todas as pessoas que nos assistem. Todos estamos livres e à vontade para compartilhar estas conferências. Este curso é um curso cíclico, temário nós passamos de forma cíclica. Quando termina o ciclo de conferência, nós reiniciamos desde a conferência número 1. Neste ciclo estamos na conferência número 8, de um temário que está composto por 50 temas. Este temário pertence à fase A. Lembramos que temos uma segunda fase, que nós chamamos fase B, que então é o curso completo. Pessoas que se interessem, que por favor nos contatem através do nosso WhatsApp ou mesmo pelas páginas, que nós daremos maiores esclarecimentos. Então, este curso tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. E para isto está organizado de forma didática, muito sábia. Está organizado por seres de consciência desperta, verdadeiros mestres, que nos dão as chaves contidas nos 4 pilares, para que cada um de nós possa fazer um trabalho sobre si, um trabalho sobre nós mesmos, e alcançar o objetivo da existência. Então esta conferência vai nos mostrar qual é o objetivo da nossa existência e também como conseguir esse objetivo. Nosso objetivo da existência é a autorrealização íntima do ser, reintegrarmos com o nosso real ser, que nós não somos apenas um corpo físico, nós temos muitas partes e estamos desligados, conforme nos fala as Escrituras. E é preciso religar, tornar a ligar a essas nossas partes internas. Para isto é necessário fazer um trabalho voluntário. Ninguém pode fazer por nós esse trabalho. Também nós não podemos fazer por nenhuma outra pessoa. Então, vamos tratar o tema número 8, que é evolução, involução e revolução. São 3 leis mecânicas da natureza que regem o planeta e que regem toda a criação. Então, nós precisamos saber que existe a evolução. Todos sabemos e aceitamos que existe a evolução, que o planeta evolui, que o ser humano evolui. Porém, nós não sabemos, e muitos de nós não concordamos, não acreditamos, que existe uma lei contrária, que é a lei de involução, já que tudo na natureza é dual. Existe a dualidade, o positivo, o negativo, o branco, o preto, o bem, o mal. Então existe a lei de evolução e também existe a lei de
involução. Tudo evolui sim, até um certo ponto, de forma mecânica, de forma natural, e chegando a um ponto, chegando a um ápice, tudo começa a evoluir, começa a decair. Uma árvore, ela nasce, cresce, dá seus frutos e com o tempo ela morre e se torna combustível, se torna lenha. Os animais nascem, crescem, se reproduzem e também morrem. Então, nós, seres humanos, também nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Isto acontece mecanicamente, acontece de forma natural. E nós precisamos conhecer como funcionam essas leis e como podemos interferir, como podemos dar um rumo diferente a esse processo de nascer, crescer, envelhecer e morrer. Como aproveitar a nossa existência de forma inteligente, de forma sábia, e assim alcançar, cumprir com o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. E para isso, nós precisamos fazer um trabalho que é um trabalho de revolução. Nós vamos vencer a lei de evolução e involução. Vamos fazer um trabalho que é voluntário, um trabalho de revolução. Então, toda a criação, tudo que há, tem um princípio. Então, o princípio da criação, quando uma chispa é lançada do absoluto pela primeira vez, ela começa pelo reino mineral. Então, ela chega ao planeta e ingressa na roda do Sansara, que é o giro. Então, começa como um grão de areia, uma pedra. Ela ingressa no reino mineral, evolutivo. Ingressa no reino evolutivo. Jamais o Criador nos colocaria já de primeira na evolução. Então, ingressa-se no reino evolutivo. E essa chispa, 3%, são 3% de essência, essa chispa. E essa chispa é chamada de gnomo ou pigmeu. Ela tem esse nome, um nome esotérico que se chama gnomo ou pigmeu. Então, nesse reino, ela vai aprender tudo sobre o reino, tudo sobre esse reino, sobre o reino mineral. E tudo o que ela precisa fazer é frequentar uma escola. Esse gnomo, esse pigmeu, precisa frequentar uma escola onde os devas, os gurus devas, vão ensinar essa chispa tudo o relacionado com o reino, tudo o que ela vai viver no reino. E essa chispa
então se rebela e não frequenta esse colégio assiduamente. Ela se rebela e começa então a criar os primeiros defeitos psicológicos. Ela tem apenas um cérebro, tem o cérebro emocional. Um cérebro, o cérebro emocional. E então ela se rebela e vai formando os seus primeiros defeitos e vai se tornando uma essência, uma chispa com defeitos, já com defeitos psicológicos. E ao terminar, ao aprender tudo sobre esse reino, Anubis, que é o hierarca da lei na involução, ele rege a evolução. Então, Anubis é que governa. Anubis é que sabe quando essa chispa está apta a passar a outro reino. Então, quando ele vê que essa chispa está pronta, que já criou os defeitos suficientes desse reino, ele a conecta ao reino vegetal. Então, nesse reino vegetal, essa chispa vai se chamar um elemental. Um elemental. E aqui essa chispa está presa dentro desse mineral. Já aqui no reino vegetal, esse elemental já pode se movimentar. Ele já tem o cérebro, o segundo cérebro. Ele tem o cérebro emocional, ele conserva e já recebe um segundo cérebro, que é o cérebro motor, instintivo e sexual. Então recebe o segundo cérebro. Cérebro motor, instintivo, sexual. Já esse elemental, ele pode se movimentar. Ele não está preso aí dentro dessa árvore, dessa grama, desse arbusto. Ele não está preso. Ele pode sair, se movimentar por toda a natureza. E então ele vai formando os defeitos psicológicos, porque ele já precisa se defender, já precisa buscar a luz, já precisa se defender dos parasitas, se defender de tudo que os outros seres, as outras chispas, vão se servir dele, que ele está numa cadeia, ele serve a lei do trogo. A lei do trogo é a lei de tragar e ser tragado. A lei se chama trogo auto-egocrático cósmico comum. Essa lei atua em tudo. Atua no nosso corpo físico, atua na natureza, em todas as partes, atua nos animais. Um animal come o outro. E já o outro que comeu, que se alimentou de um animal, tem outro na frente, na cadeia, que se alimenta dele. Então, essa é a lei do trogo. A lei de tragar e ser tragado. É um direito. Um direito e uma obrigação. Ele tem o direito de se alimentar dos outros animais, dos outros reinos. Porém, ele também vai servir de alimento a outros animais, a outros reinos.
Então, esse vegetal, nesse reino, ele vai aprender tudo sobre o reino. Tudo sobre o reino vegetal. E então Anubis, quando Anubis vê que esse elemental já aprendeu tudo desse reino, ele translada ao reino animal. No reino animal, ele vai começar com um corpo físico, um corpo de um animal simples. E com o tempo, com o passar dos milhares de anos, que em cada reino a chispa vai passar milhares de anos até aprender tudo do reino, até adquirir o conhecimento desse reino. Então ela é transladada do reino vegetal ao reino animal. Conserva os dois cérebros, o cérebro emocional e o motor instintivo sexual. Continua com os dois cérebros e já é um animal. Ela vai então migrar dentre todos os tipos de animais. Ela vai viver todas as situações possíveis dentro desse reino. Vai viver como uma abelha, vai viver como um mosquito, vai viver como um passarinho, vai viver como uma ave maior, vai viver como um réptil, vai viver como peixe. Ele vai viver nas situações possíveis. Todas as situações possíveis ele vai viver para aprender tudo sobre esse reino. Ele já vai precisar se defender, vai precisar procurar o seu alimento, vai precisar lutar com outros animais, se proteger, não deixar ser tragado. Então, nessa luta, ele vai criar novos defeitos psicológicos. Ele vai criar defeitos porque ele precisa combater o seu inimigo, o seu predador. Então, essa lei do trogo é a lei de predar e ser predado. Então, nesse reino, como animal, ele vai aprender tudo o necessário, tudo o suficiente, que então é regido por Anubis. E quando esse animal aprendeu, aqui ele se chama ânima. Esse elemental se chama ânima. Aqui se chama gnomo, elemental, e aqui essa alma que habita esse animal se chama ânima. Então ele aprendeu tudo sobre o reino mineral, sobre o reino animal. Anubis sabe que ele está pronto e está apto a ingressar no reino humano. Então ele conecta essa chispa a um corpo físico humano. Então vai se chamar humanoide. Vai se chamar humano, reino humano. Humanoide é do ciclo, da metade do ciclo para frente é humanoide. Então ele vai se chamar o reino humano. Ele pertencerá ao reino humano. Nesse reino, quando ele ingressa nesse reino, ele já então recebe o terceiro cérebro. Que é o cérebro intelectual. Então o ser humano tem 3 cérebros. Nós temos 3 cérebros. O cérebro intelectual,
o cérebro emocional, e o terceiro, o motor instintivo sexual. Então, esse cérebro intelectual permite pensar, permite raciocinar. Nos outros reinos não se tem raciocínio, não se pensa. Então, nesse reino, quando se ingressa nesse reino, se vai estar sujeito a um ciclo de 108 existências. 108 existências. Então, como humano, vamos ter direito a 108 corpos físicos. E em cada ciclo, porém, são 3.000 ciclos. São 3.000 ciclos que vai se ter direito a fazer esse trabalho de revolução em uma dessas existências. Então vai dar um total de 3.000 vezes 108, que vai dar 324.000 corpos físicos, 324.000 almas. Então, nesse reino humano, se vai passar, vive-se 108 vezes, e quando não se consegue a revolução, se ingressa na involução. Aí então se entra no reino involutivo. Porém, aqui são 54 existências evolutivas e 54 já involutivas, que dá um total de 108 existências. Então, 54 de forma evolutiva. Esse ser humano vai evoluir. Chegou na 54, ele já começa a involuir, já começa a se degenerar, porque vai criando defeitos psicológicos relativos ao reino humano. Então, ele começa a viver as primeiras existências, esse ser humano, esse rei, essa alma, vai viver a sua existência em uma aldeia, longe da civilização, longe de cidade, longe de qualquer civilização. As primeiras existências se vive longe, se vive afastado, de forma muito primitiva, de forma muito simples. Já quando vai chegando na 54ª existência, essa alma já vai se aproximando de cidades, já vai ingressando em cidades e começa a viver em cidades e já não volta mais para o campo. Então ele vai se degenerar cada vez mais, vai enegrecer toda a alma, vai formar defeitos psicológicos de todo tipo. Quando ingressa nessa segundo ciclo, nesse ciclo já involutivo, ele vai se degenerando de forma gradual em ciclos, em graus de 12 existências, que vai dar 9 vezes 12. Esses 9 vezes 12 existências. Então vai dar a 54. Então esses graus
ele vai se degenerando, cada vez mais vai descendo esses graus, vai piorando, se não se faz esse trabalho de revolução, que vamos falar já mais tarde. Então, a pessoa vive as 54 existências de forma evolutiva e já entra na 55ª, já se degenerando mais e mais até a 108. Não fez o trabalho de revolução, ingressa já no reino animaloide. Aqui humanoide, porque aqui é humano, aqui humanoide. Então, se essa chispa não fez um trabalho de revolução, nessas 108 existências, ela ingressa no reino animaloide, já é conectada a um corpo físico de animal e já perde o cérebro intelectual, já perde a alma, porque na involução se perde a alma. Então se diz, está nas escrituras, de que vale ganhar o mundo e perder a alma? Porque se não se faz esse trabalho, se perde a alma. Se ganha o mundo aqui nessa evolução mecânica, porém se perde a alma na involução. Então, quando essa chispa não fez o trabalho de revolução, ela ingressa no reino animaloide. Então, aí ela vai já viver, a sua essência já está na involução, já está nos círculos dantescos. O animal vive a luz do sol, porém a essência já vai viver nas infradimensões, já vive nos círculos dantescos, já ingressa nos círculos dantescos, que são os infernos atômicos da natureza. Então ela vive por muitas existências, muitos milhares de anos, nesse reino animal. Esse reino involutivo é governado por Tifon Bafomento. Então, essa chispa já ingressa no reino involutivo e entra como animal. E vai viver milhares de anos, até milhões de anos, até ir se desintegrando tudo o que criou nesse reino. Em todos os reinos ela vai começar a desintegrar, que não se faz voluntariamente, a natureza faz, já na involução, porém com dor e sofrimento. Então se ingressa no reino animaloide, permanece-se muitos milhões de anos ali, após entra no reino vegetaloide, já como um vegetal, como uma árvore involutiva, que existem plantas que curam e plantas que matam. Então, uma planta que cura está no reino vegetal evolutivo. A planta que causa mal está no reino vegetal involutivo. Então, nesse reino, ela vai permanecer também milhares de anos. E já vai entrar. Então, quando passou por esse reino, ela entra no mineraloide. Então, vai perdendo tudo que ganhou na evolução, vai perdendo na involução. Ela vai perdendo o cérebro motor instintivo sexual e vai se tornar apenas com o cérebro emocional, já nesse reino mineraloide. Então, quando chega ao máximo da involução, ela passa por um exame,
um exame, ela é examinada de forma muito detalhada para ver se realmente se desintegrou todos os defeitos psicológicos, se essa essência, se essa chispa está livre. Então, esses 3% devem estar livres. Então, nesse momento ocorre a morte segunda. Quando ela desintegrou, quando a natureza desintegrou todos os defeitos, essa essência está pura, limpa novamente. Então aí é o momento em que ela passa pela morte segunda e está apta a ingressar no reino mineral novamente, passar pelo vegetal, animal e ingressar novamente no reino humano. Então esse é o ciclo, a roda do samsara, onde a chispa pela primeira vez ingressa no reino mineral evolutivo, vai migrando de reino em reino, chega ao reino humano e nesse reino ela tem a possibilidade de fazer um trabalho revolucionário, que é o trabalho que se entrega neste curso, que é o trabalho com os 3 fatores para a revolução da consciência, que só se pode fazer no reino humano. Porém, se não se faz, se ingressa no reino involutivo, no ciclo involutivo. Esse trabalho, então, é o trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos, é o trabalho de nascimento, que se faz, então, através dos 3 fatores. E só se pode fazer no reino humano. Se não se faz, ingressa-se na evolução para que a natureza faça isso. A natureza, então, vai eliminar os defeitos psicológicos, vai eliminar tudo o que não serve, vai limpar essa essência novamente. Então, o que se conhece, o que as teorias ensinam é que existe a lei da evolução apenas. E que o ser humano evolui e um dia vai chegar à perfeição. Porém, se nós refletirmos um pouquinho, qualquer pessoa pode refletir e perceber, ver que não é assim. Então, essa esperança, essa ilusão de que o ser humano evolui é uma mentira, porque se evolui até certo ponto e depois começa a se evoluir. Então, se nós vamos refletir um pouquinho, qualquer pessoa que tenha alguns anos já de idade já pode perceber que há poucos anos atrás, o ser humano não era tão mau. Nós não éramos tão maus. E que as pessoas, o ser humano, está se tornando cada vez mais perverso, mais mau. Os crimes aumentam. Se nós formos observar 5 anos atrás, 10, nós vamos perceber que o nível de maldade não era tanto. Os crimes são requintados, são caprichosos. Há pouco tempo, há poucos dias, só para exemplificar, uma moça foi obrigada a cavar a sua própria sepultura pelos assassinos. Então, essa moça cavou a sua sepultura obrigada. E então, após cavar, ela foi assassinada e jogada nessa sepultura. Então, isso não acontecia há alguns anos atrás. Aconteciam crimes.
matança, porém não tão brutais como os que estão acontecendo nos últimos anos. Então isso demonstra que o ser humano não está evoluindo, que nós não estamos evoluindo. Na verdade, nós estamos involuindo. Estamos no final desse ciclo. Estamos já em evolução muito grave. E que a tendência não é ser pessimista, porém realista. A tendência é que isso piore. Se o ser humano não muda, se nós não mudamos, se nós não melhoramos psicologicamente, não eliminamos os defeitos, esses defeitos vão se robustecendo, porque nada fica estático, nada fica parado. Se não se cresce, se decresce. Então, os defeitos, se não são trabalhados, a tendência lógica é que evoluam, é que se agravem, se tornem cada vez mais perversos. Então, é uma ilusão essa teoria. A teoria de Darwin, na verdade, é uma ilusão, é uma farsa, porque a realidade nos demonstra o contrário, que não estamos evoluindo, apesar de que a ciência tenha descoberto muitas coisas, apesar de que se tenha criado muita tecnologia, desenvolvido muita tecnologia de comunicação, a tecnologia de automóveis, a aviação, a navegação marítima, aquática, evoluiu muito. Porém, o ser humano, como ser humano, não evoluiu, porque não evolui mecanicamente. Essa evolução só é possível através da revolução, que é feita, então, através dos 3 fatores. Esses 3 fatores, os 3 fatores para a revolução da consciência. Então, o primeiro fator é o nascimento, que é sexual. Então, o fator sexual é a pior frente por onde o ser humano se degenera. Pelo fator sexual, pelo raio sexual. Então é necessário trabalhar positivamente com as energias sexuais. O ser humano está degenerando, está cada vez mais degenerado devido ao fator sexual, devido à fornicação. Então é necessário fazer um trabalho superior com as energias sexuais. Trabalho de transmutação sexual. Parar de fornicar. Transmutar as energias sexuais. Essa transmutação deve ser entre um polo positivo e um polo negativo. Jamais 2 polos positivos. Jamais 2 polos negativos. Não cria nada. Na verdade, se degenera mais e mais. Então, a união sexual entre um homem e uma mulher, sem a fornicação, vai levar o homem ao nascimento, ou o ser humano ao nascimento espiritual. Vai frear a degeneração. Ou seja, vai então a revolução. Então, o nascimento é o primeiro fator e é sexual. Não existe outra forma de nascer. Tudo nasce pelo sexo. Já o segundo fator é a morte psicológica.
a morte psicológica, que é um trabalho psicológico sobre si, através da autoobservação. Nós dizemos que ninguém pode fazer por nós esse trabalho. E realmente ninguém pode fazer por nós esse trabalho. Nem nós podemos fazer por ninguém. Então é um trabalho de eliminação dos defeitos psicológicos. Aquilo que se cria aqui, aqui, aqui e aqui, é o material de onde se vai tirar a sabedoria. A sabedoria sai das trevas, a luz sai das trevas. Então é necessário criar os defeitos psicológicos. É necessário que se crie os defeitos nesse ciclo evolutivo. Porém, quando se chega no reino humano, nós temos a oportunidade de fazer a revolução. Em uma dessas 7, 8 existências, se pode fazer a revolução, se recebe este ensinamento, o ensinamento, conhecimento de si mesmo, que está contido nos 4 pilares, que é os 3 fatores de revolução da consciência: o nascimento, a morte e o sacrifício. Então, o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Que é entregar esse ensinamento. Entregar esse ensinamento de forma gratuita, de forma desinteressada, sem distinção, sem discriminação alguma, a toda pessoa. É disponibilizar o ensinamento a toda pessoa. Dizemos disponibilizar porque se deve respeitar o livre-arbítrio. Então se deve dar a oportunidade. Existe esse ensinamento. Nós podemos entregar um panfleto a uma pessoa, estamos convidando essa pessoa. Se essa pessoa aceita, bom. E se não aceita, deve ser respeitada. Talvez não esteja na hora, ou talvez já passou da hora também, porque todos temos uma hora, um momento em que estamos maduros. Porém, em qualquer existência dessa se pode fazer esse trabalho. Então, esse trabalho é um trabalho voluntário que se faz sobre si, sobre nós mesmos. Um trabalho de transformação interior, um trabalho profundo, onde se eliminam os defeitos e se retiram desses defeitos a sabedoria. Então, quando uma chispa é liberada, e aqui vão se enfrascando as chispas, a essência vai se enfrascando. Chega com 3% livre, sempre vai ter os 3% livre, e os 97% são enfrascáveis e são enfrascados nesses reinos. E acabamos de, se não trabalhar no reino humano, nós vamos terminar nos tornando negros, totalmente negros nesse reino. Porém, temos a oportunidade de trabalhar voluntariamente sobre nós com os 3 fatores, se recebemos esses ensinamentos. Então, esse ensinamento sempre está disponível, sempre estará disponível para aquelas pessoas que busquem esse ensinamento. Os seres de consciência desperta têm a obrigação e nos brindam esse ensinamento. O nosso Pai interno nos conduz de formas a nós encontrar esse ensinamento e assim poder trabalhar sobre nós e fazer esse trabalho de
reintegração e reconexão ao nosso ser superior. Que o objetivo da nossa existência é adquirir consciência, adquirir sabedoria. Então, se criam os defeitos e no reino humano vai se trabalhar para retirar desses defeitos a sabedoria. E isso deve ser feito voluntariamente, através dos 3 fatores para a revolução da consciência. E não há outra forma, não existe outra forma que seja possível alguém conseguir mudar, melhorar psicologicamente, se não se eliminam os defeitos psicológicos. Então, quando se chega ao planeta, se tem três oportunidades. Ou pode renunciar à roda e voltar ao Sol absoluto, de onde foi lançada essa essência, essa chispa. Ela pode renunciar a tudo isso e não ingressar na roda. Pode retornar ao absoluto com esses 3% de consciência inocente. Ela pode enfrentar os 3.000 ciclos, pode enfrentar e pode fracassar. Pode passar por todos esses 3.000 ciclos, não conseguir a autorrealização e voltar ao absoluto da mesma forma que esta que renunciou. E também se pode conseguir a autorrealização, triunfar sobre a roda e chegar ao absoluto, voltar ao absoluto com plena consciência, com 100% de consciência desperta, com a maestria. Então, são oportunidades. E o Criador não nos obriga a fazer nada. Ele nos coloca diante da possibilidade. Se uma chispa busca a autorrealização, está bem. E se não busca, o Criador não interfere nesse interesse ou não. Sempre se tem o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é algo sagrado que se deve respeitar em tudo. Porque o Criador respeita o nosso livre-arbítrio, então nós também devemos respeitar o livre-arbítrio de qualquer pessoa, de tudo. Devemos deixar que isso aconteça de acordo com a decisão dessa pessoa. Nós estamos aqui dispostos a responder perguntas que nos possam fazer através do WhatsApp, através da página. Nós estamos dispostos a colaborar para que todas as pessoas que assistam essas conferências tirem as suas dúvidas e possam estar seguras de que esse ensinamento é um ensinamento real, não é algo criado por algum ser humano, por alguma pessoa, algum intelectual. Esse ensinamento é um ensinamento superior que vem desde a criação do universo. Esse ensinamento existe. Nós podemos dizer que ele é um manual da existência. Quando alguém cria uma máquina, quando alguém inventa qualquer coisa, qualquer máquina que se compre,
vem com o manual de usuário, para que ele possa usufruir dessa máquina. O máximo, tudo que essa máquina possa oferecer. Então vem com um manual. Então, quando foi criado o planeta, também o homem veio com o manual. O manual é esse ensinamento. Os 3 fatores para a revolução da consciência. E esses ensinamentos estão nos 4 pilares da sabedoria. Então, se estudando os 4 pilares e praticando os 3 fatores, se chega ao objetivo da existência. A razão de existir e não vegetar, porque da forma que se vive mecanicamente, na verdade, estamos vegetando, não estamos vivendo. A vida, a existência é para a revolução da consciência, é para adquirir consciência. Então, nós aqui estamos dispostos a responder as dúvidas e para todas as pessoas que queiram esclarecimentos, que surjam dúvidas de acordo sobre estes ensinamentos. Então, estamos aqui e somos gratos. Muito obrigado